Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre a palavra de sabedoria. Ontem falamos sobre a palavra de conhecimento ou palavra de ciência, conforme a tradução que você tem. Palavra de sabedoria é uma habilidade sobrenatural de tomar decisões inspirado por Deus. Direções específicas, conselhos, oportunidades, gerar mudanças, transformações, inspirado verticalmente por uma rema, uma palavra específica vindo de Deus. Na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, você passa a conhecer o fato, mas passa a ter conhecimento do problema. Agora, na operação da palavra de sabedoria, você recebe a solução do problema. Você recebe a estratégia de Deus para corrigir o problema que te foi revelado por conhecimento místico, divino. Agora, na palavra de sabedoria, você recebe de Deus a solução inspirada. A sabedoria de Deus para resolver aquela situação. O que não é a palavra de sabedoria. As pessoas normalmente confundem isso. Não é o dom de sabedoria uma palavra de sabedoria. O dom de sabedoria, o sábio, é uma habilidade da alma. A palavra de sabedoria é uma habilidade do espírito humano em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos confundir exercícios da alma que vão nos tornar sábios com a inspiração mística e divina do Espírito Santo no espírito do homem dando uma palavra de sabedoria. Não é uma sabedoria, uma informação adquirida pela experiência de vida, pelos anos de existência, pelos erros e acertos que você praticou. Não. Também não é uma análise de fatos e de fatores, vetores baseados em treinamento e probabilidade estatística pela repetição. Não é essa sabedoria humana, terrena, natural. É uma palavra revelada. Se na palavra de conhecimento Deus te mostra o problema, na palavra de sabedoria Ele normalmente te inspira a solucionar o problema. São duas operações do dom do Espírito Santo que se complementam. Existem 3 níveis de sabedoria. Essa sabedoria humana, natural, do sistema, a sabedoria bíblica, devocional, da fé cristã, devocional, e o dom da palavra de sabedoria, que é totalmente místico, sobrenatural. Você tem que entender a diferença entre ousadia e fé e sabedoria e maturidade cristã. É possível você ser um covarde na fé, no entanto maduro, com os frutos do Espírito Santo, e não praticar as obras da carne, por exemplo. Venceu essas obras da carne. É possível você ter grandes operações de fé e defeitos do caráter cristão. Também o inverso é possível. A fé, a ousadia, tem que ser treinada e exercitada. A maturidade, a sabedoria bíblica é adquirida pela repetição, pelo treinamento. Eu vou te dar vários textos que na aula completa da Escola de Ativação Profética eu explico um por um sobre exemplos bíblicos de operações da palavra de sabedoria, tá? Eu vou ler somente o último. Gênesis 41, Êxodo 3, acho que é 1 Reis 3, 16 a 28, Gênesis 6, 14 a 18, Gênesis capítulo 19, Êxodo do capítulo 34 ao capítulo 40, tem algumas intervenções de palavra de sabedoria bem interessante, mas eu quero ler com você Atos, capítulo 27, versículo 21 a 25, palavra de Deus que diz assim, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé, no meio deles disse, fora na verdade razoável, ó senhores, que vocês tivessem me ouvido, e não partissem de Creta. Assim evitariam o incômodo e o prejuízo. Deus já havia operado pelo dom da palavra de conhecimento
E Paulo já havia falado pelo Espírito: não vamos viajar de Creta, que o navio vai naufragar. O problema é que Paulo é o escravo, é o preso, é o presidiário deste barco que está sendo levado para ser julgado em Roma. E o preso está dizendo para o capitão do navio: Deus me revelou que não devemos viajar. Palavra de conhecimento. O capitão não obedeceu. Então vem agora a tormenta, e no meio da tormenta vem a palavra de sabedoria para dar um escape, para dar um livramento. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente a carga do navio. Prejuízo financeiro, não haverá morte. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Disse: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, todos vão aceitar Jesus, vão ser suas ovelhas. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus. Vocês não creem, mas eu creio, Paulo está dizendo. E há de acontecer assim como a mim foi revelado. Como é que o anjo revelou isso para Paulo? Palavra de sabedoria. É contudo necessário irmos parar numa ilha. Vai ser a ilha de Malta, onde vão fazer uma fogueira, a serpente vai morder em Paulo e Paulo não vai morrer. Palavra de conhecimento foi quando Paulo falou que não era para viajar, porque haveria um acidente. Não obedeceram a Paulo. Agora que o acidente e o naufrágio está acontecendo, a tempestade está furiosa, Paulo ora, Paulo adora, e o anjo do Senhor traz o recado. Não é mais palavra de conhecimento. Agora é a palavra de sabedoria, para corrigir o erro do capitão, que não obedeceu a palavra de conhecimento. Ambos acontecem num campo chamado revelação, com propósitos diferentes e parecidos, harmonicamente integrados. Agora que o capitão zarpou, o prejuízo financeiro é inevitável, mas glorifica a Deus, agradece, as almas não morrerão afogadas. Dons são motivados pelo Espírito Santo, ativados por fé, fundamentados na palavra de Deus e desenvolvidos pela repetição, pelo exercício, até que você tenha uma aguçada sensibilidade. Geralmente surge como uma revelação instantânea na mente. Rápida imersão, rápido quadro visível, intuitivo, mental, impressões interiores no espírito. Às vezes através de um fluir profético, de línguas estranhas seguidas de interpretação. Como vai se manifestar é muito íntimo, cada um tem a sua mecânica com Deus. Se a perna vai tremer, se o braço vai formigar, não importa, cada um tem a sua forma. Mas é comum na hora desse fluir profético de palavra de sabedoria, a mente racional interferir, racionalizar com a lógica, com o espírito crítico da Grécia que forma a nossa cultura ocidental. Duvidar da revelação divina. Os propósitos da palavra de sabedoria: avisar de algum perigo iminente, despertar ou confirmar o chamado de uma pessoa, transmitir convicções sobre a bênção ou o juízo por vir, instruir sobre realizar e fazer da forma de Deus, estratégias para o avanço da obra missionária. Eu vou terminar com o testemunho de John Robert Steve. Ele é um dos pioneiros do movimento apostólico moderno. Ele recebeu uma revelação de Deus. E ele tinha um programa de rádio e TV nos Estados Unidos chamado A Voz dos Apóstolos, onde ele falava todos os dias da costa leste à costa oeste, do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, e muitos cristãos escutavam ele e mandavam cartas para o programa de rádio dele. Ele fez uma campanha lá de 40 dias sobre transferência de recursos financeiros do ímpio para os filhos de Deus. Ele fez isso em 1956, se eu não me engano, posso estar errando na data. Muito do que hoje esses pregadores famosos aí falam, ensinam e pregam sobre transferência de riquezas é plágio
desses 40 dias de pregação dele. Muito. E ele disse vários dias sobre transferência de riquezas do ímpio para o justo, dos filhos das trevas para os filhos de Deus, e no final ele fez um desafio na Bolsa de Valores. Ele disse assim: olha, vocês que ouvem a voz dos apóstolos, por isso que o nome do programa dele era A Voz dos Apóstolos, vocês comprem ações, abram a sua conta na Bolsa de Valores, guardem um dinheiro, e com esse dinheiro da poupança, no dia certo, vamos fazer a coisa certa em conjunto. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Deus dando uma estratégia para ele louca, de transferência de milhões para o reino de Deus. Primeiro dia, milhares de pessoas nos Estados Unidos ouvindo ele na rádio. Comprem $100 de ação na Bolsa de Prata. Segundo dia, comprem $200 de ações na Bolsa de Prata. Terceiro dia, a ordem do apóstolo: comprem $300 na Bolsa de Prata. Quarto dia, $400. Quinto dia, $500. Sétimo dia, $700. Fechou lá o final de semana a Bolsa de Valores, Nova York, não sei, com uma alta e uma supervalorização especulativa na Bolsa de Prata. Na outra semana, quando abriu a bolsa, comprem mais tantos dólares na Bolsa de Prata. No dia seguinte, Deus falou com ele, ele disse: amanhã, no mesmo horário, todos vocês liquidem as ações da Bolsa de Prata. Ou seja, ele, pelo programa de rádio dele, criou uma onda de supervalorização na especulação do preço do commodities da ação de prata. Talvez ele tenha sido o primeiro cara a fazer isso. E aí o povo de Deus um dia comprou $100, outro dia 200, outro dia 300, outro dia 400. Não deu tempo de aumentar a produção e a oferta de prata na velocidade em que artificialmente, pelo programa de rádio dele, o povo de Deus estava comprando ações da Bolsa de Prata. Em vez de valorizar numa velocidade normal, lenta e progressiva, supervalorizou. Quadriplicou, 5 vezes mais, 4 vezes mais o valor da ação da Bolsa de Prata numa janela de menos de 15 dias. Quando o povo achou que ia continuar essa curva de alta, todos os crentes que ouviam o programa de rádio Voz dos Apóstolos, John Robert Steve, liquidaram e venderam no mesmo dia. Tiveram um lucro violento. Quem tinha maturidade deu uma oferta, deu dízimo, e com isso ele construiu uma cidade, Shiloh, a Universidade Apostólica de Shiloh, mais de 400 casas e um campus universitário. Isso foi uma estratégia que Deus deu para ele no meio de um período de jejum, oração de 40 dias, em que ele estava gerando o tema transferência de riqueza dos filhos das trevas para os filhos da luz. Claro que o pessoal da Bolsa de Prata tentou matar ele, fisicamente, literalmente, mandaram gente matar ele. Deus deu livramento. Outro dia eu conto essa história para vocês. Mas é a combinação de uma palavra de sabedoria e uma palavra de conhecimento, uma estratégia louca, profética dessa. E milhares de pessoas quadruplicaram seu capital em 15 dias, talvez menos até, obedecendo às instruções que ouviam pelo programa de rádio de um pregador maluco, esquisito, pioneiro do movimento apostólico profético. Bom, te abençoo com essa palavra. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deposite sua oferta, envie sua semente, ela florescerá e multiplicará abundantemente mais. Mande seu pedido de oração para o WhatsApp, logo logo estaremos subindo a montanha, orando por todos os necessitados. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o devocional de amanhã.